Está no ar o programa Frutas S.A. Segue a gente nas redes sociais no @agromaistv. E hoje vamos falar sobre as muitas utilidades da banana, do consumo in natura ao adubo. A banana é a fruta mais consumida no país. Tem grande importância na questão econômica e social para os agricultores familiares. Eu converso com o Daniel Rodrigues Oliveira, que é engenheiro agrônomo da Emater DF. Daniel, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Olá, Bruno. Eu que agradeço a participação aqui, estou aqui para contribuir. Daniel, primeira coisa, a gente vai falar de banana. Eu queria que você explicasse, né? Assim, é uma fruta muito versátil, é uma fruta que a gente encontra em qualquer lugar, é possível plantar em qualquer lugar. Eu queria que você desse um resumo, né? Vamos dizer assim, o que é a banana? Exatamente, Bruno. Você comentou bem que é a fruta mais consumida no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro é a fruta mais consumida. O nome científico dela é Musa paradisíaca, então é de um paraíso mesmo, é uma fruta incrível, né? Muito versátil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ela é possível cultivar em diversos ambientes, né? Assim, a agricultura propicia isso para a gente, né? Cultivar desde um ambiente com muita chuva, com muita seca, e a banana se adequa por vários anos e séculos que ela está sendo domesticada, né, que é o processo da gente sair de uma planta nativa e começar a ter um processo de melhoramento para, um caso claro da banana é a semente, né, que ela tem um resquício de uma semente, aquelas pontinhos pretos no miolo dela é um resquício de uma semente. Então a gente foi melhorando, o ancestral da banana ela tinha sementes, onde se fazia parte do melhoramento, e hoje em dia não é mais feito dessa forma, mas ela foi sendo domesticada e hoje ela atende diversos fins, desde culinária até remédios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dentro dessa questão, quando a gente olha para a história, né, a banana tá no Brasil desde que foi descoberto, mas ela não é uma fruta nativa daqui, ela veio de fora. Isso, exatamente. Ela é uma fruta asiática, que é do sudeste asiático, e ela foi exportada, importada com o seu potencial grande de fruta, né? Assim, de ser um alimento que produz relativamente rápido, ela é muito rústica, então ela se adapta bem em diversos locais, e quando ela veio para o Brasil, achou um clima perfeito. Ela é uma banana, a banana ela é rica em vitamina, em potássio, em nutrientes, né? É uma planta que pode ser aproveitada de tudo, né? Da bananeira, do fruto até a bananeira. Exatamente. Ela, para quem não sabe, aqueles troncos que a gente vê dela são pseudocaules, ou seja, a batata dela, aquilo que está no solo, que seria o verdadeiro tronco dela. Cada haste daquela ali, na verdade, ela é só uma bainha foliar, e a bananeira como um todo seria o conjunto dela toda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo dela, mas ela é bem diverso, os seus usos. Aquele pseudocaule, a gente pode fazer fibras para artesanato, a gente vê muito artesanato com isso, as folhas também, o umbigo, né? E engraçado que o pessoal brinca e fala que a bananeira é uma das plantas que mais parece com a gente, porque ela tem dente, tem olho, tem coração, tem mãe, tem filha, então é uma piada assim, né? Mas a gente vai sempre comparando com a gente e tem várias possibilidades e usos. Você falou da semente, né? Fiquei curioso agora, nunca parei para pensar na semente da banana. Como é que se faz a plantação? Da onde que vem a semente? Porque a gente come a banana inteira, só sobra a casca. Como é que Exatamente. funciona? Então, aquilo ali é um resquício da semente, né? Então, hoje em dia, a maioria das bananas que a gente utiliza, elas não tem semente, então não se faz um processo normal, né? Assim, normal entre as frutas, de eu pegar uma semente de laranja e plantar aquela laranja. Então, a banana hoje, a maioria dela é produzida de forma vegetativa, ou seja, são clones, onde eu pego um pedaço dela. Geralmente, se um agricultor faz assim com a apropriação dele, ele vai pegar uma planta, vai arrancar o chifre da banana, aquele olho, né, que está nascendo ali do lado, como seria um novo tronco, o pseudocaule, e aí ele vai fazer a propagação. Então, aquele ali vai ser um clone da sua planta-mãe. Então, essa é a forma que nós, na nossa casa, vamos fazer. Mas, dentro de um melhoramento genético, e também nos laboratórios, onde
se produzem mudas numa escala comercial, eles fazem retirada de cultura de sistema, que vão pegar ali do meristema, geralmente, vão fazer multiplicação in vitro naquelas placas de Petri, laboratoriais mesmo, vão fazer uma limpeza de vírus, de doenças, vai sanitizar e vai ser cultura de tecido. Então eles vão vender, geralmente eles vendem em copinhos descartáveis, aí vão vir nas mudas ou nos próprios tubetes. Aí o agricultor adquire aquilo ali e faz o seu plantio. Porque normalmente a gente encontra as bananeiras em terrenos comuns, né? Por exemplo, no fundo do quintal da minha avó tinha muita bananeira, né? E assim, a impressão que eu tenho é que pegava muito, muito fácil, né? Muito rápido tem novos brotos e de repente tá cheio de banana. Exatamente. E por ser uma fruta muito simples e fácil de cultivar, não que ela não vai ser responsiva a adubo e manejo, né? Mas a comparação que a gente pode fazer é igual à mandioca. A mandioca também, o jeito convencional de fazer a propagação dela é através do tronco, né? Que a gente faz as manivas. Então as pessoas já conhecendo isso já vão tendo esse hábito. E a banana também. Então é muito simples, por exemplo, eu vou na casa da sua avó, como uma banana dela lá, que banana deliciosa. Aí ela vai me levar na bananeira dela. Geralmente as pessoas não fazem o manejo comercial daquela bananeira, então vão ter vários filhotes nascendo ali. A gente com um enxadão, com alguma ferramenta, vou tirar ali e eu levo aquela muda para minha casa. Então isso é uma coisa boa, que se propaga e perpetua assim, várias cultivares de banana, mas ao mesmo tempo também eu posso estar levando doenças. Então, sempre na vida vai ter os dois lados, né? Um lado positivo e um negativo, que aí nisso a gente pode trazer algumas doenças muito severas para cá, por exemplo. A gente, quando ao falar de banana, a gente tem inúmeras variedades, né? A gente fala de um monte de variedades. Eu queria que você explicasse um pouco disso, porque a comum é a que a gente chama de banana prata, mas tem muitas variedades. Exatamente. Então, isso, levando para um nível um pouco mais filosófico, né, é um processo de massificação, né? Então, a banana prata hoje é a mais conhecida, a mais consumida in natura. A banana nanica, que é engraçado que as pessoas pensam em banana nanica e falam assim, vou comer uma banana nanica e vê uma banana gigante, né? Mas ela é nanica porque o pé da banana nanica são pés mais baixos. Então, de 2 metros e pouco, você já está, às vezes até de 1,5 metro você já está colhendo. São cachos maiores, ele tem um teor de doçura maior, que a gente chama de Brix, né? Que são sólidos solúveis, geralmente são os açúcares. E para a indústria, para fazer banana desidratada, para colocar em bolo, coisas assim, a banana nanica se dá muito mais aceita. Temos a banana da terra, temos banana maçã, banana ouro, tem seus regionalismos, né? A banana ouro na região do Rio, né? Que você estava comentando, ela é muito difundida, muito saborosa, né? E tem várias outras e tem várias variedades também da Embrapa que tentam adequar a algumas regiões. Por exemplo, tem a praçã, que é uma mistura da prata com um pouco da maçã, que aqui na nossa região, por exemplo, ela não fica tão empedrada quanto a banana maçã plantada aqui, né? Tem algumas características similares de cada uma, mas as mais cultivadas são essas, a prata, a nanica, a da terra também, que é muito utilizada em preparados de pratos cozidos, né? Para fazer a fibra da casca é melhor, porque ela tem um teor de fibra maior na casca. Aí depende do que você vai utilizar aquela banana. Aí, quando a gente olha para as variedades, não da variedade da banana, mas aquilo que a bananeira como um todo pode proporcionar, né? Então a gente tem aí a casca e o umbigo, né, da bananeira, que tem uma alta quantidade de fibras, então isso aí pode ser utilizado especificamente, acredito que mais para o artesanato, né, utilizado. Eu queria que você trouxesse para a gente assim, dentro de todas essas etapas, de todas as partes da bananeira, o que a gente utiliza na culinária, a gente utiliza, por exemplo, na indústria de remédios, no artesanato? Então, vamos lá. Então, vamos começar do coração da banana, né? Coração, simbolicamente, na verdade, seria aquele umbigo, né? Então, quando tem um cacho de banana, no final dele vai sair ali o resto da inflorescência dele.
as pessoas cortam aquilo, dá para fazer farofa, é muito utilizado na produção de farinhas, né, de farofas, digamos assim. Que de fato parece um coração mesmo, né? Parece um coração, por isso que esse nome. E no manejo agrícola, para a produção de frutos, a gente deve retirar para uniformizar o cacho, e ali é a morada de alguns insetos, que é a trips, o principal deles, que podem arranhar a casca da nossa banana e ela perde um pouco do valor comercial, não do valor simbólico dela e nutricional, não perde nada. Mas o coração ele pode ser usado então na farofa, e até onde o pouco que eu sei, ele é um expectorante muito bom. Então tem muitas pessoas que fazem xarope a partir desse coração, talvez pelo teor de tanino, alguma coisa nesse sentido. Eu sou agrônomo, não vou muito para essa linha, mas se faz muito xarope para expectorar. Então esse é o coração. Da banana, a gente pode usar a banana verde, que tende a ter muito mais nutrientes do que a banana madura. As frutas, de forma geral, tendem a ter mais nutrientes nas frutas verdes do que nas maduras, que esses nutrientes vão sendo degradados, vão sendo quebrados para fazer a doçura e fazer um produto mais palatável. Mas então a gente tem a biomassa, que é muito difundida aí pelas pessoas que buscam saúde. A casca da banana pode ser utilizada, então eu já falei da banana da terra, essas bananas que têm uma fibra maior, que você vê mais dificuldade em descascar, elas são mais utilizadas para isso. Outro dia, inclusive, aprendi uma receita de fazer um salpicão. Você tira aquela parte ali que dá aquela nódia, né, que a gente trava a nossa boca, tira ela, passa no vinagre, tem todo um processo aí, a gente pode depois ver os programas aí que tratam de culinária. A banana madura, que você pode desidratar, aí as formas que a gente já conhece de forma geral. A folha? A folha, ela é muito utilizada em preparo de pratos, né? Ela dá um sabor, você colocar, por exemplo, num peixe, né? Ou então pratos tradicionais, né? Tem tipo uma pamonha baiana que colocam nessa folha, eu não esqueci o nome do prato, mas tem várias formas de se usar essa folha. O tronco dela também, muito para artesanato, para xaropes. Tem um palmito dela que ela é como se fosse, para o público aí de casa entender, é como se fosse uma cebola, né? São camadas, que a cebola também. A cebola é uma bainha foliar, né? Que sai as folhas, mas aquilo ali também faz parte da folha, é a base da folha. Então a bananeira seria isso. Então ali tudo são rodelas que você vai tirando, que aquela seiva é um cicatrizante. Ela pode ser, se você cortar bem certinho, você pode fazer mandalas, por exemplo, em blusas brancas, que aquela nódia ela mancha muito, então o pessoal que vai manejar tem que pegar uma roupa mais gasta, assim, que vai ter manchas, muito provavelmente, e você pode usar aquela ali como um cicatrizante, é um ótimo cicatrizante se vocês cortar, coisas desse tipo. Na alimentação animal, para o consumo do verde, né? Que às vezes você cria uma galinha, dá muita ração, mas para ela é do hábito dela ciscar. Então você pode dar aquilo ali para a galinha, as folhas, o talo. Inclusive ela é um antiverme. Porém, igual todo vermífugo, né? Ele tem a posologia, então não é você dar um pouquinho todo dia que você vai falar assim, não preciso dar antivermífugo para minhas galinhas. Na verdade tem uma posologia. Tantas gramas durante tais dias, uma sequência geralmente durante uma semana você vai dar um tratamento mais intenso e depois você pode suavizar esse consumo, né? Assim, mal não vai fazer, mas com essa função de vermífugo tem que ter uma posologia indicada por um veterinário, né? Um zootecnista. A gente vê aí uma gama de possibilidades que a gente tem com a banana na culinária. A gente lembra muito de farofa de banana, a comida baiana tem um pouco da banana, então acho que a gente consegue trazer isso e também a gente olhar, né, talvez, não sei há quanto tempo, mas a gente tem uma cultura, eu lembro muito da minha avó que veio da roça colocando a banana na comida, né? Isso é uma possibilidade. Não sei em que momento isso se deu, mas assim, é muito comum a gente encontrar pessoas comendo com banana. Exatamente. A gente vê também banana frita, né, no café da manhã. E eu acho que quanto mais a gente cultivar nosso alimento, né, não ter esse distanciamento assim, de uma coisa muito distante, mas você vai criando também memórias afetivas, né, gastronômicas, você chegar e
pegar uma banana pendurada ali num quintal, né, que por ser rústica permite isso, né? Você vê um passarinho comendo uma banana que você deixa, né? Tem toda uma visão simbólica e também afetiva e emocional, né? Então é importante a gente ter esse resgate que é necessário, né, para a gente voltar a ter pé no chão, assim, ter esse conhecimento, né? É uma das principais frutas que se faz a introdução alimentar nos bebês, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com Frutas SA. Siga a gente nas redes sociais no @agromaistv. Por aqui, a gente continua o bate-papo com Daniel Rodrigues Oliveira, que é engenheiro agrônomo da Emater DF. Daniel, a banana, né, a gente vê por aí, às vezes, como eu falei no primeiro bloco, né, em terrenos é muito comum a gente encontrar. Agora, a gente falando para a parte da agricultura, né, agricultura, vamos dizer assim, profissional, né, é uma cultura que tem um custo baixo, é de fácil manejo, como é que funciona? Então, em relação aos custos da banana, ela não é uma cultura tão barata assim para se implantar. Atualmente, a cultura da banana aqui no Distrito Federal ela está girando em torno de R$ 55 mil o hectare, sendo que 20 mil desses 55 seriam apenas a aquisição de mudas, porque as suas mudas vão ser o melhor investimento que você pode fazer, porque vai vir mudas de qualidade, adquirir sempre em viveiros idôneos, livres de vírus e doenças, né? Porque senão a gente já sairia queimando a largada, né? O material mais importante que vai ficar ali por ser uma cultura perene, ou seja, ela dura muitos anos em campo, a gente tem que sair com uma muda de qualidade. Ela começa a produzir já no primeiro ano, se bem manejada, porém o segundo ano vai atingir o ápice da sua produção, né? Então, a partir do segundo ano, por ser uma cultura muito rápida, ela já vai atingir ali a produção média dela, vai ser no segundo ano, e aí vai até uns 10, 15 anos, depende do manejo e das condições. Uma das coisas que eu gosto muito de falar para o agricultor é da gente perceber e tentar entender um pouco como a planta funciona, né? Então, se a gente for olhar para a bananeira, as folhas dela são folhas longas, grandes, então é uma grande superfície para fazer fotossíntese, e isso é devido ao seu centro de origem, né, onde a bananeira nasceu. Então ela é de locais onde tem uma certa sombra naquele ambiente e ela fica embaixo de algumas outras árvores pegando aquela luz que sobra. Então isso já dá algumas dicas para o agricultor. Então ela é de lugar mais úmido, então tem que ter um ambiente mais úmido. Então a irrigação da banana a gente sempre indica microaspersor, que seria um aspersor pequeno, mas que a gente coloca ali entre as fileiras de banana para estar irrigando a área toda. Tem que ter, o ideal seria quebras-ventos, né, para ter plantas ali ao redor ou mesmo dentro do bananal que faria uma certa sombra e freariam esse vento para as folhas não ficarem tão rasgadas, né? Que isso é entrada de doenças, às vezes uma fica por cima da outra e a luz não consegue pegar diretamente, então tem algum manejo para se fazer. Ela é de lugar onde tem muita matéria orgânica, então ela gosta muito de matéria orgânica. Uma das coisas que eu até aprendi recentemente é sobre o sistema radicular dela, ou seja, as raízes dela são raízes que vão muito para o lado, que a gente chama de fasciculada, então ela tenta ocupar o lugar todo, e a adubação tende a vir também dessa mesma forma. A gente tem que fazer uma adubação na área completa dela, né? Que tem gente que faz uma meia-lua para onde você quer que a bananeira vá, mas isso daí você está perdendo o potencial de absorção de adubos em uma área muito grande. E uma das coisas mais importantes para o agricultor é o manejo dos filhotes, porque ela vai dando vários filhotes ali, as filhas que a gente chama, e a gente tem que fazer um manejo constante desses filhotes para a banana não conseguir distribuir mais o seu adubo, ao invés de concentrar naquele cacho ali de 15, de 20 quilos, ela distribui para 3 cachos simultâneos, por exemplo, de 5 quilos, né? Então ela concentrar e sempre ter de
2 até 4, no máximo, gerações dentro daquela torceira. Então, uma que está produzindo, uma que é filha dessa que está vindo, crescendo e no meio do caminho, e uma outra filha dessa daqui, da segunda, que esteja nascendo por aqui, que vai ser a terceira geração. Então a gente fala que é vó, filha e neta, né? Então esse manejo é muito importante e por isso é uma das culturas que exige uma mão de obra um tanto quanto intensa, mas tem mecanismos, tem ferramentas para se utilizar. É possível cultivar em qualquer tipo de solo? É sim, é possível, porém ela se dá melhor em solos com um teor de matéria orgânica alto, ou então que você faça introdução recorrente, né? Sempre que for fazer uma adubação química ou convencional, você colocar um adubo de fonte orgânica, né? Seja uma poda triturada ou estercos, né? De galinha, de gado, né? Tem que sempre estar fazendo essa introdução de matéria orgânica e também fazer um manejo, né? Porque quando a gente colhe uma banana, eu vou colher o cacho, vai ficar aquele pseudotronco, pseudocaule muito grande ali, né? Então a gente fazer um corte dele e voltar com ele para o solo. E isso daí tem estudos que mostram que às vezes até o teor quase que total de potássio, por exemplo, que é um adubo bem exigido pela banana, consiga ficar aqui na área, se eu fizer um manejo adequado desse pseudocaule. Então tem formas de fazer. Ela gosta de regiões mais úmidas, né, como eu falei no começo, porém ela não é de região encharcada, porque as raízes dela precisam receber oxigênio também para fazer uma respiração. Você falou que do momento que ela começa a fazer, dá o fruto, no primeiro ano ok, do segundo, e aí são 10 anos o ciclo da banana, do que a gente chama, vamos dizer, da bananeira como um todo, ela dura 10 anos, depois tem que tirar e tem que descartar aquele e plantar um novo, é isso? Exatamente. De forma geral, todas as culturas nossas que são manejadas de forma intensa, elas têm um ciclo de vida um pouco menor do que seria na natureza, porque é normal e a gente quer plantas muito vigorosas para produzir. Então, ao longo desses 10, 15 anos, né, depende da região, depende da pressão de pragas e doenças, né, mas eu falei, né, então ela produziu um tronco, depois vai vir a filha dela, depois a neta. Então, um bananal é uma cultura que a gente fala que ela anda, porque hoje está produzindo esse tronco, pseudotronco, e aí depois vai vir desse. Aí eu cortei esse daqui, aí vai vindo um outro, aí vai vindo... Então a gente vai escolhendo um lado da fila para ela ir andando e as de trás sucessivamente. Então ela vai andando mais ou menos todas alinhadas e com o tempo, dependendo da pressão de seleção, da adubação, do manejo, a gente vai fazendo uma eliminação e vai fazer um novo cultivo. Aí, geralmente, ou escolhe uma nova área para não ter doenças, para ter um equilíbrio melhor do solo, ou então você planta nas entrelinhas, né? Se eu plantar a vela de 3x2, por exemplo, 3x2,5, eu planto ela no meio. E aí a irrigação toda eu manejo, né? Faço... Porque tem esse espaço ideal para poder fazer essa produção de uma nova, vamos dizer, uma nova muda, de uma nova bananeira. Exatamente. E isso daí, uma das coisas que cada vez mais a agricultura tem ido é para trabalhar associada à biologia. Então, eu vou trabalhar ali para que tenha micro-organismos benéficos para a banana, que criem um ambiente diverso. Então, eu revolver menos o solo, né? Tem algumas formas de você trabalhar com a natureza ao nosso favor, né? Dentro dessa perspectiva, como é que está? Vamos trazer um pouquinho aqui para o Distrito Federal. Como é que está hoje a produção de banana aqui no Distrito Federal? Então, eu trouxe alguns dados aqui, que eu não consigo decorar todo, então se me permitir, é uma colinha que a gente trouxe. Hoje, aqui no Distrito Federal, a gente tem 344 hectares plantados, com 1.280 produtores. Então, a gente vê assim que a maioria da banana aqui é para subsistência ou áreas muito pequenas, né? Que a gente está dando nem 1 hectare para 3 produtores. Isso é uma área muito pequena, mas temos agricultores com 10, com 20, 30 hectares. Então a gente vê que muitos agricultores têm banana para o seu consumo, para a sua subsistência e uma renda extra, que é muito bom sempre diversificar, né? Assim, principalmente os agricultores familiares, para não colocar aquela expressão, né? Não coloque todos os ovos numa mesma cesta.
mas temos agricultores profissionais que vivem única e exclusivamente da banana. Então é bom que a gente tem agricultores que servem de vitrine também para a gente levar o produtor para conhecer, e o mercado ele é muito oscilante, né? Se tiver muito produtor de banana, como hoje é muito, não vou dizer globalizado, mas é muito nacional, tem uns polos muito grandes, né? São Paulo hoje é o maior produtor, mas em Bahia, Bahia é um produtor importante, Santa Catarina. Às vezes, dependendo da região, a banana está com um preço muito competitivo ou então muito atrativo, e aí vão aqueles apostadores que vão atrás da cultura que está dando certo. Aí daqui a pouco o preço cai, porque tem muita gente, e a banana cai de preço. Então, independente de como você entrar, é muito importante você fazer o arroz com feijão, que seria aquela análise de solo, se necessário uma análise foliar, né, que você coleta a folha para você saber onde está o teor de nutrientes, como se fosse uma análise de sangue nossa, né, digamos assim, fazer uma irrigação equilibrada, uma adubação, e aí isso pode procurar os escritórios da Emater ou um consultor que te atende, né, isso é bem importante, e entrar sabendo o que você vai encontrar. Por exemplo, hoje, a média de produção aqui no DF da banana esperada são mais ou menos 1.800, 1.700 caixas por hectare, né, caixas de 17 quilos mais ou menos. Então a gente vai ter aí 18 quilos, na verdade, a caixa. Então a gente vai colher aí mais ou menos uns 30 e poucos toneladas de banana por ano. Mas com o manejo é bem importante que a gente consiga espalhar isso ao longo do ano, para eu não pegar nem só o fundo, o vale, né, dos preços. Às vezes uma caixa de banana está custando 20 e poucos reais para o agricultor. E às vezes vai estar custando 60, 80. Então, se o agricultor fazer um manejo mais adequado, a produção dele vai estar mais diluída ao longo do ano, e isso dá uma segurança melhor para ele. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco desse universo de como se produz, como é que está essa realidade aqui no DF. Eu quero te agradecer pela participação, por ter vindo conversar com a gente. Eu acho que ainda tem muitas outras coisas, a gente pode marcar um novo programa para falar sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado mesmo por ter estado aqui com a gente, falando um pouquinho sobre isso. Se quiser deixar algum recado importante para os produtores de banana, esse é o momento. Eu que agradeço, Bruno, e queria deixar um recado para os agricultores perderem o dinheiro ainda na cabeça, então no planejamento, ir atrás, né, da assistência técnica, ver quem pode te orientar da melhor forma possível, porque para entrar de uma forma melhor na cultura e com profissionalismo, né, com tanto conhecimento que a gente produz aí, não tem por que a gente entrar de uma forma madura. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras entrevistas do Frutas S.A., é só acessar o nosso canal no YouTube, o @AgroMaisTV. Até a próxima.